Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, hoje para falar sobre redação com vocês, tá? A gente vai falar sobre essa importante parte da prova do Enem, a prova discursiva, e vamos falar sobre ortografia. Como são muitas as questões relacionadas à ortografia, eu dividi em duas aulas, eu vou falar em dois modos, em duas aulas. Então, a gente vai falar sobre algumas questões neste momento, e numa outra aula falarei sobre outras. Então, não fiquem tensos achando, poxa, mas ele deixou de falar sobre outras questões que eu tinha dúvida. Eu falarei sobre muitas questões relacionadas à ortografia. Eu acredito que a grande maioria das dúvidas serão sanadas nessas aulas acerca de ortografia. Primeiro, falar sobre o uso dos 4 tipos de porquê. Nós temos 4 tipos, se você não sabia, fique sabendo. O porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Quando a gente fala é fácil, né? Porquê? Eu não preciso dizer qual dos 4 tipos eu estou utilizando. Agora, quando eu escrevo, eu preciso assinalar na grafia. Então vamos lá. O porquê separado e sem acento nas frases interrogativas, e representando, né? Quando você pode trocar por qual razão, por qual motivo. Então, por que você comprou este casaco? Separado e sem acento. Por qual motivo, por qual razão você comprou este casaco? Eu posso permutar, então posso permutar por qual razão, por qual motivo, então ele é separado e sem acento. Agora, o porquê junto, sem acento, ele é uma conjunção, equivale a pois, já que, uma vez que, como. Então, olha só, vou ao supermercado porque, uma vez que, né, pois não temos mais frutas. E olha só que interessante, olha uma pergunta aqui, ó. Você veio até aqui porque não conseguia telefonar? Você veio até aqui por qual razão não, né? Por qual motivo não cabe? Então, muito cuidado em achar que só se usa nas interrogativas o porquê separado e sem acento. Por isso eu coloquei esse exemplo aqui, para vocês verem que nas interrogativas, só o porquê, sempre que é uma interrogativa, vai ser o porquê separado e sem acento. Não, não, não. Você veio até aqui, uma vez que não conseguiu telefonar, pois não conseguiu telefonar, então fiquem sempre atentos a essa permuta. Por qual razão, por qual motivo, ele separado e sem acento. E pois, como, já que, junto, sem acento. Ok? O porquê separado e com acento. Ele é sempre utilizado no final das frases. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, olha, ele é separado e com acento, ele está no final. Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Olha, no final de novo. Então, ele é separado e com acento. Por que junto e com acento? A forma porquê, desta forma, né, representa um substantivo. Significa causa, razão, motivo e, normalmente, surge acompanhado de palavra determinante. O que é uma palavra determinante? Um artigo, por exemplo, um pronome. Então, olha só, não consigo entender aqui o determinante aqui. Porquê de sua ausência? Esse porquê, determinante aqui, olha, antes, substantivo, ele é junto e é com acento. O porquê, o motivo de sua ausência, a razão de sua ausência, eu posso perguntar. Existem muitos porquês, olha, ele flexionou, tá na cara, porque flexionou um substantivo, olha, substantivo, e ele, obviamente, vai ser junto e com acento. Existem muitos motivos, existem muitas razões, muitas causas para justificar esta atitude. Então, essas são as 4 regrinhas do uso do porquê. Viram como não é difícil? Tranquilão, né? Vamos seguir. O mais com i, o mais sem i e o mais sem i com acento. É uma dúvida constante, né? Eu vejo muito nas redes sociais que a galera não domina o uso do mais com i e o mais sem i. Alguns, né? Eu falo a galera, eu generalizo, peço desculpa a você, amigo, que já domina isso. Mas, de uma maneira generalizando, muitos escrevem errado. O mais com i é um advérbio de intensidade.
é o contrário de menos, né? Então, meu irmão é mais velho que eu, meu irmão é menos velho que eu. Já fazendo essa permuta, já saberia que é o mais com i. Pode ser substituído, né, o mais sem i, pode ser substituído por porém, entretanto, contudo, todavia, é uma conjunção adversativa. Daiane perdeu seu celular, mas, porém, entretanto, todavia, vai comprar outro. Vejam que aqui, se eu permutasse pelo menos, não funcionaria. Daiane perdeu seu celular, menos vai comprar outro. Pronto, de cara eu já mataria. Então vale até como macete. Qual mais que eu vou usar? Use o menos. Se der sentido, você sabe que é o mais com i. Se não der sentido, obviamente é o mais sem i. Mas com acento e sem i é um adjetivo, é o contrário de boas, né? Não me traga mais notícias. Não me traga boas notícias. Claro que todo mundo quer boas notícias, mas só para a gente fazer a permuta e entender. Um emprego do mais, mais e mais. E detalhe, não é como algumas pessoas dizem, mãs. Não, isso não existe. Mãs, parece o plural de mãe, mães, mãs. Não, o cara quer falar bonito e falar mães, não. Esquece isso. A pronúncia é a mesma, é mais, ok? Seguindo, mal com U e mal com L. Uma dúvida clássica, mas que a gente encontra, a gente de vez em quando tem. O mal com U é o contrário de bom. Eu não sou um mau aluno, só trocar. Eu não sou um bom aluno. O mal com L é o contrário de bem. Eu dormi mal a noite passada. Eu dormi bom a noite passada, não vai funcionar. Eu dormi bem a noite passada. Então saberemos que o bem é o contrário do mal com L. Agente e agente. Ou também errinho que a gente encontra nas redes sociais. Primeiro eu quero deixar bem claro, esse agente separado aqui, olha, ele só deve ser usado no coloquial, no dia a dia, na linguagem informal. Então, assim, lá nos nossos textos de internet, de Facebook, né, das redes sociais, você pode usar. Mas esse agente, ele meio que substituiu o que? O pronome nós. Por isso que as pessoas falam errado, a gente vamos. Porque está trocando o agente pelo nós, mas não se ligou que o agente é uma forma singular. Então o verbo tem que ir para o singular. A gente igual a gente vai, não a gente vamos, né? Mas lembrando que não devemos usar nos textos formais essa expressão não, tá bom? Mas vamos ver a diferença entre agente e agente. O agente junto, tudo junto, tem sua origem na palavra em latim agens. Esse se refere ao sujeito da ação, ou seja, a pessoa que atua, opera e faz. Aquele agente da polícia conseguiu prender o ladrão, o agente secreto também, enfim. O agente, o sujeito da ação. E esse agente é uma locução pronominal formada pelo artigo definido a, feminino, né? E pelo substantivo gente, que se refere a um conjunto de pessoas. A gente vai à praia depois do almoço. A gente, nós vamos, esse conjunto de pessoas. Então, não confunda mais o agente separado, que é o conjunto de pessoas, como o agente junto, que é um sujeito de uma ação. Correto? Maravilha, sigamos então. Acerca de, acerca de, acerca de. O acerca junto, o acerca separado e o acerca separado H, A e acento, do verbo haver. Acerca de, ele junto, né? É uma locução prepositiva com significado de, a respeito de, quanto, relativo a, sobre, com relação a. Então não discuto acerca de política nem de religião. Não discuto acerca dos seus problemas. Correto? Agora, o acerca de é uma expressão composta pela preposição a, pela locução prepositiva cerca de. Significa perto de, aproximadamente. Veja como é diferente, né? Próximo de, transmitindo uma ideia de distância. Podemos eliminar a preposição e manter apenas a locução prepositiva cerca de. Eu posso falar o cerca de
ele é igual ao acerca de, é a mesma coisa, permanecendo o mesmo significado. Estamos a cerca de, olha, distância, 5 km do destino. Poderia também dizer, está extremamente correto, estamos cerca de 5 km do destino. E o último acerca de, do verbo haver, é uma expressão com significado de a, desde, mais ou menos, faz aproximadamente, é o verbo haver nesse contexto, indicando tempo decorrido. Já estou esperando há cerca de 2 horas. Pô, fácil, né? Há cerca de 2000 anos, eu fiz uma viagem pela Europa. Então a gente percebe que é bem tranquilo esses 3 acerca. No primeiro momento, caramba, como é que eu vou usar o acerca? Como é que se escreve o acerca? E a gente percebe ali que não é nenhum bicho de 7 cabeças, correto? O A com H e o A sem H e sem acento. A é um verbo pessoal, isto é, sem sujeito, assumindo a terceira pessoa do singular. Ele, no sentido de existir, ele tem os seguintes exemplos. Nessa cidade, existe nessa cidade, pelo menos uma joia. Há vários nomes dessa lista que eu não conheço. Existem vários nomes, ou seja, o verbo existir. Como ele é impessoal, ele não pode ir para o plural, correto? No sentido de passar-se, ter ocorrido equivalente a faz, né? Passado. Há 125 anos foi lançado, ali na cidade de Manaus, a pedra fundamental. E o a, né? Quando não for possível a conjugação do verbo haver, nem no sentido de existir, nem de tempo decorrido, então emprega-se o a. Daqui a pouco, você poderá ir embora. Estamos a 10 minutos de onde você está. Sem bicho de 7 cabeças, sem desespero, não é? Agora eu coloquei algumas frases e algumas palavras que a gente percebe uma dúvida na grafia. Então, essa é a hora da gente tirar essa dúvida, não trazer mais esse problema, né? Vamos aqui, olha. Estava paralisado de medo. O S, entre 2 vogais dos substantivos, também está presente no verbo. Então, se paralisado, né? Paralisar é com S, paralisado, paralisia, né? Tem que ser com S também. Ele estava paralisado de medo, está errado. O correto é estava paralisado com S de medo, paralisado de paralisia. Outros exemplos do verbo analisar. Vamos analisar os resultados, vem de análise. Carro com catalisador, de catálise, polui menos. A moda agora é alisar os cabelos, de liso. Então, alisar, principalmente para as meninas que gostam de alisar cabelos, alisar é sempre com S, porque vem de liso. Simples, não? Bem, relacione todas as exceções ou palavrinha para dar problema na hora da gente escrever, né? Os dígrafos ali nos confundem, exceções. Como é que se escreve essa famigerada palavra? Bem, é comum confundir a grafia do S, SS e C cedilha. Relacione com todas as exceções, o correto é relacione com todas as exceções com XC, C cedilha e não 2 S. O erro está aqui nos 2 S. A gente deveria assinalar com C cedilha. Veja outros exemplos de grafias erradas e a forma correta de escrever. São erros comuns que a gente percebe e que a gente está mostrando ali para que não se cometam mais esses erros que não são tão complicados assim. Adivinhar sem o I, correto é adivinhar com o I. Uma outra palavra que eu percebo muito também isso é opinião. Você tem opção, que é com P sem o I, mas opinião não, precisa vir com o I. Não pode ser com P mudo não, ok? A ascensão com cedilha, mesmo, né? Mesmo aqui ao contrário, a ascensão com cedilha tem que virar um S único. O bem-vindo tem que ser separado, o bem-vindo assim junto, só nome próprio, deveria estar com a letra maiúscula, bem-vindo é separado, bem, hífen, vindo, mesmo com a nova ortografia, isso não mudou, continua sendo separado por hífen. 50, tá? Também não tem o trema por conta da nova ortografia, mas permanece com a pronúncia do fonema 50. Pichar,
aqui é Pixar, parece até aquela empresa de filmes, né? O pichar é com C cedilha, chuchu não é com 2x e com 2CH, e zoar, vamos zoar. A galera agora me fala zoar, na verdade é zoar. Não devemos zoar. Ok? Até que na fala saia zoar, vai até passar batido. Agora, na escrita, tem que ser zoar sem erros. Eram casas germinadas. Ora, gente, as casas são gêmeas, vem de gêmeos. Então, germinar vem de germe. Parece que parece que se plantou alguma coisa e germinou ali. E não é. O correto eram casas geminadas. Esquece esse R aqui, tá? É geminadas que vem de gêmeos. Evite acrescentar letras inexistentes às palavras. Vou mostrar algumas aqui, ó. Asterisco e não asterístico, né? Aquele sinalzinho. O pessoal agora vai chamar de asterístico. E é asterisco. Não tem por que colocar mais letras no raio da palavra. Beneficência é beneficiente, né? E não beneficiente. Beneficência é beneficiente. Tá errado. Beneficente e não beneficiente. A mesma coisa. Beneficência e beneficente. Não beneficiente, beneficiente, né? Beneficência. Bugiganga. Bugiganga, não bugiganga. Né? Mais um N. Esse também é clássico, né? Mendigo. Mendigo e não mendigo. É mendigo. Esse din tá por conta do exagero aí. Mendigo. O mortadela, no clássico mortandela. Me dê um pão com mortadela. Com mortandela, não quero que vai me fazer mal. Reivindicar, e não reivindicar. Reivindicar, rei, e não rein. Né? São alguns dos exageros que nós cometemos colocando letras a mais em algumas palavras que não existem. Gostava de comida por quilo. Temos que ter cuidado com os estrangeirismos. Quilo é uma palavra que já foi aportuguesada. Quilo em português é com QU e não com K. Gostava de comida por quilo. A comida é vendida por quilo. Outras palavras já aportuguesadas. Então, cuidado. Ó. Batom com M, kamikaze, chique, clipe, clube, cricket, cupom, stand, estresse, gangue, gin, golfe, grog, geisha, lorde, moletom, ringue, saquê, surf, ticket, turf, shampoo. Vai com esse shampoo com S-H-O-O no final, não. Já foi aportuguesada e não leva acento no U. Ok? A tigela estava cheia de doces. Tigela é com G e não com J. Erro comum, né? A tigela estava cheia de doces. Correto, a tigela estava cheia de doces com G. Outras palavras com G e não com J. Afugentar, bege, falange, ferrugem, frigir, herege, proteger, rapugento e selvageria. Cabe para selvagem também. Comer uma pizza de calabresa. Terminação esa indica a origem da Calábria, da Itália. Então, comeu pizza de calabresa com Z. Cuidado, hein? Vai fazer mal. Calabresa com S. São as terminações eis, es e isa, tudo com S, que indicam nacionalidade, origem, título de nobreza ou ocupação feminina. Eu sempre brinco, a nobreza escreve-se com Z, mas os derivados, a realeza, né? A princesa e assim por diante, escreve-se com S. Calabresa, francês, inglesa, japonesa, português, burguesa, cortês, baronesa, duquesa, poetisa e profetisa, todas são grafadas com S. Vamos organizar a festa? Terminação isar com Z, indicação de fazer. Então, vamos organizar a festa com Z e não com S, é o correto. Outros exemplos, banal, banalizar com Z, cânon, canonizar com Z, cota, cotizar com Z, horror, horrorizar com Z, suave, suavizar com Z. A moça se dava bem com o padrasto, até difícil de falar. A moça se dava bem com o padastro. A palavra vem de origem de padre, pai em latim. Logo, a moça se dava bem com o padrasto.
com o padrasto, tem um madrasto. O mesmo cabe para madrasta. Evite também inverter a letra de madrasta, de mater, madre, ou seja, também do latim mãe. A madrasta fazia a lição com o enteado. Moçada, espero que essas observações sobre ortografia, essas dicas de ortografia tenham ajudado para na hora da gente escrever aquele texto bacana na redação do Enem, saia tudo nos conformes. Aquele abraço, moçada, cabeças pensantes, até uma próxima aula.